Oi, boa noite. Tudo bom? Tudo bem, Guilherme? Obrigada por me aceitar. Uma live Imagina, às 9 horas da prazer é noite. todo meu. Seja bem-vindo, pessoal. Então, a gente está começando a nossa live pré-diabetes e diabetes. Entenda a sua doença para começar a transformar a sua saúde. Vou pedir para o Dr. Marquezini, endocrinologista, se apresentar para a gente, porque a gente tem muito que falar, já visto que não vai dar tempo. Encaminhem essa live para quem vocês acharem que realmente vale a pena. E já estou com medo do final, porque vai ser pouco tempo. Vamos lá, vamos correr. Seguinte, gente, meu nome é Guilherme Marquezini, eu sou médico endocrinologista e eu adoro doenças metabólicas, né? Doença metabólica é um termo vago, é um termo não muito claro, né, no que ele quer dizer para a maioria das pessoas, mas doenças metabólicas são diabetes, obesidade, são essas doenças, no fundo, doenças modernas, né? Doenças que não existiam, não eram tão comuns antigamente e que a gente... Tem uns troços tocando aqui. E a gente está vendo muito hoje em dia, né? Está vendo muito hoje em dia. Então... Desesperada para falar com você. Eu acho que o pessoal está tentando entrar na live e não manja muito dos botões. Ah, e aí pede para participar, né? Mas, enfim, assim, eu estou extra empolgado, porque desde que a gente começou a mudar um pouco a abordagem do problema, o tipo de resultado que a gente está alcançando é surreal, né? É muito diferente. E, enfim, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Low carb é antidepressivo para médicos, né, Marquezini? De repente Nossa, você começa a diferente, ajudar né? as pessoas. Você fala, nossa, como é bom conseguir ajudar alguém. Tem uma história legal que é o seguinte, o meu pai, eu sou endocrinologista, meu pai é endocrinologista, né? Na verdade, a gente é uma família meio de médicos, assim, minha cunhada é endocrinologista. E o meu pai tem 30 mais do que eu, ele tem 74 anos, e já estava, sabe, aquela mais tranquilo, entendeu? Mais amargurado, resistente. A pessoa já estava lá naquela, sabe, tentando baixar o ritmo, etc e tal, quando a gente começou a brincar de low carb, agora veio a pandemia e atrapalhou, né? Mas, enfim, o cara acordou, desandou a trabalhar de novo, tá super empolgado, anota os resultados, a glicada do povo, é diferente, legal pra caramba. Que ótimo. Então, hoje a nossa live vai ser para pessoas que têm pré-diabetes ou diabetes tipo 2 e estão um pouco perdidos. Então, vai ser uma linguagem acessível para ajudar as pessoas a entender. Por que é importante essa live? Porque enquanto você não perceber a direção que você tem que tomar, você vai ficar perdido, vai desanimar porque você não sabe para onde ir. Quando a gente usa uma informação ao nosso favor e segue uma direção ao caminho de melhorar a sua saúde, começa a dar certo. E aí a ferramenta de retroalimentação não para de crescer, porque você vê a sua melhora. Então a gente vai falar sobre isso. Vamos começar, eu vou pedir para o Dr. Guilherme falar para a gente sobre resistência insulínica de um jeito fácil, para todo mundo entender que pré-diabetes, diabetes, é tudo a mesma doença, só em momentos diferentes. Então, é importante que você entenda que se você é pré-diabético, você não é diferente de um diabético em muitos aspectos e é diferente em outros. Então, vamos lá. Então, é o seguinte, a gente pode encarar essa história dessa doença, né, do pré-diabetes. Assim, vamos pensar o seguinte, todo diabético do mundo, um dia teve que passar pelo estágio de pré-diabetes. Faz sentido, né? Se ele desenvolveu a doença de forma plena, um dia ele foi um filhotinho de doença, uma sementinha, sei lá, uma analogia dessa qualquer. Agora, a pergunta é o seguinte, será que toda pessoa que tem uma glicose um pouquinho alterada, de acordo com os padrões que a gente considera hoje, que são bem rigorosos, eles estão caindo já ao longo dos anos aí, será que todo mundo que ganha esse diagnóstico de diabetes vai se tornar um diabético? E é isso que eu quero mostrar, porque aí que tá, entra justamente nessa a gente tem que olhar pela lei, na minha cabeça, a gente está falando de pré-diabetes tipo 2. Uhum. Pré-diabetes tipo 2 não é pré-diabetes tipo 1, que não existe, porque ele é agudo, ele é súbito, né?
Não é pré-diabetes gestacional, entendeu? Ele é pré-diabetes tipo 2. Pré-diabetes tipo 2, na minha cabeça, ele tem que vir com o resto da síndrome metabólica. Então, é aquele paciente que tem um jeito de diabético, que tem uma carinha de diabético. Alguns têm mais, outros menos. Mas eu sempre brinco, né? O diabetes não vem sozinho. O diabetes anda em gangue, entendeu? Uma gangue do mal lá. Ele vem acompanhado de hipertensão, ele vem acompanhado de dislipidemia, que são alterações do colesterol. Ele vem acompanhado de fígado gorduroso, de ácido úrico, de depressão, de dor articular, sabe, 1 milhão de coisas. São os galhos da árvore metabólica, é aquela analogia clássica, né? E eu uso muito isso para explicar para as pessoas. Então, quanto mais desses galhos, dessas características a pessoa tem, e ela tiver com a glicose cada vez um pouquinho mais alta, fica esperto, porque realmente pode ser que você seja aquele candidato que vai decolar, continuar e ir embora, entendeu? Agora, o que acontece muito é o seguinte, a gente, eu até queria, a gente preparou uma surpresa aqui, né, Maíra? Vamos ver se dá certo. Vai dar. Coloca os slides. Vou colocar. Peraí, vamos ver se vai rolar. Tá, vou colocar o primeiro. Olha lá, show, deu certo. Então é o seguinte, ó, esse aqui, claro, são dados americanos, entendeu? Então, são 80, olha que número fantástico, né? Deixa eu só interromper. Pessoal, sempre dados americanos, porque eles têm muito mais dados que a gente. Então, é muito importante que você assista e fale, mas não é Estados Unidos. É ótimo ver os Estados Unidos, sabe por quê? Porque tudo que acontece lá demora um pouco, mas chega aqui. Então, a tendência lá é igualzinho que está acontecendo aqui, então dá para a gente usar esses dados perfeitamente. Então, pode continuar, desculpa a interrupção. Não, mas é isso aí. A gente não tem, simplesmente a gente está numa fase da história que a gente não tem esses dados a nível nacional ainda, e vai demorar para ter, viu? Então a gente tem que usar o que os outros têm. Nos Estados Unidos, olha que loucura isso, os Estados Unidos é um país mais populoso, né? Tem mais gente do que a gente tem uns 200 e tantos milhões, eles têm 300 e tantos milhões. E 86 milhões dos americanos, entendeu? Tem diagnóstico de pré-diabetes. E eles ainda frisam que 90% não sabe disso, entendeu? Então, é um número impressionante. E esse centro de doenças americano aqui, que é quem publicou esse negócio, ainda bota, que tá bem atrás da Maíra, eu não consigo ver. Mas você diz assim, não, tudo bem. Eu vou contar para vocês, assim, será que é você? Então, é bem apavorante, assim, sabe? É bem para chamar atenção e tudo mais. E, claro, a gente, com razão, tem que ter medo de diabetes. Eu não estou aqui menosprezando o problema. Eu, mais do que ninguém, eu vejo as consequências todos os dias. Mas a gente vai plantando uma ideia de que o pré-diabetes é a mesma coisa. E ainda a gente vai ver que talvez não. Tenta passar o outro fotinho, Maíra, por favor. Próximo, tá. Olha lá. Ixi, mas eu tô cobrindo. Não, mas fica tranquilo. Eu vou te falar, viu? A gente tá muito chique. Você tá de parabéns. Tá bom. Graças a você. Então, a gente vai plantando essa ideia na nossa cabeça de que você sai do normal e é uma questão de tempo até você ficar pré-diabético e é uma questão de tempo até você virar diabético. Está escrito diabético, né, atrás da Maíra. E nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Pode ser que seja em alguns. Mas o que a gente tem visto, e agora ó, próximo slide, esse aqui é massa. Tá. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Olha só, aqui tem um pré-diabético. Essa fotinho representa o pré-diabético, está escrito ali em cima. Ó. Alguém aqui sabia que, dependendo do estudo que você usa, 22%, um quarto das pessoas que têm o diagnóstico firmado de pré-diabetes pela glicose e em jejum, voltam espontaneamente ao normal. Isso na terceira idade, entre velhos. 13% fica diabético. Tende a ser os mais obesos, tende a ser aqueles caras que têm a banheira mais cheia, que têm os galhos da árvore. Mas 22% volta para trás. Sabe por que eu entendo que isso acontece? Eu acho que é uma questão de diagnóstico. E aí a gente entra numa parte que é um pouquinho mais chata, mais técnica, mas ela é curiosa. Então vamos tentar mostrar também. Que é isso aqui, ó. Até um tempo atrás, isso mudou muito, sabe? Até os médicos estão olhando de uma forma diferente.
Mas até um tempo atrás, a gente usava muito mais a curva glicêmica para fazer diagnóstico. Mas você não A acha curva era popular, a gente usava a rodo. Eu não peguei essa fase, eu peguei o fim disso, né? Há 20 anos atrás. Mas o pessoal usava muita curva, todo mundo fazia curva para tudo, entendeu? E a curva é aquele teste que você chega em jejum, colhe o sangue em jejum, a glicose em jejum, toma uma charopada deste tamanho de açúcar puro para ver o que resta. Na minha cabeça, é o exame mais doido que existe que você dá para alguém que está suspeitando de diabetes. Porque, né, a pessoa já não está muito bem das pernas, porque ela está lá, né, investigando uma doença que não lida nada bem com açúcar. E você dá um caminhão de açúcar para o cara para ver se dá certo. E tem grande chance de dar errado, entendeu? Eu acho até que é um exame que força a amizade, entre aspas, porque ele vai te levar a um extremo que você nunca passa no dia a dia. Espero. Eu já até entrei em contato com o laboratório para ver se eles conseguiam fazer uma porção padronizada de arroz ou de batata. Porque ia ser bem melhor se a gente pudesse ver como que o paciente tolera um carboidrato de verdade. Eu gosto, viu? Legal. Tem vários laboratórios que não aceitam. Eu gosto da ideia, eu prefiro muito mais a informação que a glicemia pós-prandial me traz. Porque daí é o almoço da pessoa. Eu só peço para ela não ir para o restaurante comer diferente. Ou se ela for para o restaurante, que ela tente comer igual o arrozinho, né, o almocinho básico dela. Essa informação é rica para mim. Ela agrega, porque eu vou entender como é que é a dinâmica daquele cara no dia a dia. Agora, espero que um diabético, um pré-diabético, um suspeito, não vai ficar tomando 100 gramas de glicose de uma vez ainda, entendeu? Então, é uma informação que ela te leva no extremo, aumenta muito a chance de você falhar no teste, apesar de passar bem o resto do dia, normalmente, entendeu? Eu não gosto muito, mas enfim, usava muito. O fato é que é um teste chatíssimo. Né? Alguém aqui já fez o teste oral de tolerância à glicose? Vou só discordar um pouquinho, só para te falar assim, do meu lado. Eu gosto do teste de curva glicêmica. Para todo mundo, não. Mas tem pessoas que têm a insulina em jejum normal ainda. Elas têm todos os diagnósticos. Assim, você olha e você sabe que ela tem resistência insulínica, mas ela não enxerga. E aí, de repente, ela vê o que acontece com ela numa curva glicêmica. Então, ela estava com uma insulina de 8, uma insulina de 10, que nem assustava muito. E aí, a curva glicêmica dela é, assim, a hipoglicemia reativa estampada. De repente, o papel dela enxergar o que acontece toda vez que ela come um brigadeiro e por que ela treme depois e tal. Então, assim, eu gosto da curva glicêmica ainda, então vou discordar só um pouco, porque eu acho que é importante assim, o papel que ela tem do próprio paciente enxergar, lógico que eu estou falando de curva glicêmica e insulinêmica, né? Que é parear os resultados para que o paciente veja como a glicose dele ainda pode estar normal e ela tem uma resposta hiperinsulinêmica absurda. Então, eu uso para alguns pacientes, assim, gosto de usar, explico que é um efeito colateral horrível. Já tentei falar com o laboratório para tentarem padronizar outro carboidrato em vez de ser açúcar, em vez de 75 gramas de glicose, não consegui. Mas, assim, eu gosto. Eu acho que é um papel importante também da pessoa ver o que acontece com ela durante a alimentação. Mas concordo, é desagradável e tal, tem os seus lados. E outra, isso aqui, essas decisões, né, Maíra, essas conversas aqui, elas são pensadas, você está falando de uma especificidade de um paciente que precisa entender. A gente está falando de saúde pública, entendeu? A orientação era de saúde pública para todo mundo. Então, você imagina, você a nível mundial, você orientar que para fazer diagnóstico de diabetes tinha que perder 2 horas no laboratório, mais a condução, tomar um negócio, fazer 3 medidas, porque lá na primeira curva, a primeira recomendação era glicose no tempo 0, 30, 60, 90, 120. Então tem material, tem funcionário, é caro, entendeu? Não dá para implementar isso em país pobre, entendeu? Com certeza, com certeza. Então, eu concordo. Agora, se você falou um negócio que é interessante, fala assim, você vê que a pessoa tem, então tá visto. Pra gente entendeu? Tá visto. Então tá visto. É uma questão de você explicar, né? Geralmente, passa uma fitinha na barriga assim, já enxerga tudo que precisa ver. Com certeza, com certeza. Mas olha, vamos lá. Então, o que acontece é o seguinte, eles tinham o dado do desempenho da curva. A curva conseguia flagrar um certo tanto de pacientes. E quando eles quiseram simplificar e investir mais na glicemia em jejum,
eles já tinham baixado de 140. A primeira glicemia em jejum era uma linha no chão. Até 139 você era normal, e 140 você virava diabético. Isso não faz tanto tempo, viu? Isso é década de 90, foi ali anteontem. E aí eles já tinham trazido o diabetes para 126 e o pré-diabetes, que na verdade antes, naquela época, era glicemia de jejum alterado. Você não era pré-diabético porque falhou na curva. Você não era pré-diabético porque tinha glicemia de 112. Você tinha uma glicemia de jejum alterada. Aí fala, mas meu Deus, que porcaria de nome é esse? Não ajuda ninguém, né? Não é diabetes, mas é glicose alterada, o paciente ficava doidinho. É um termo horroroso. E o termo da curva é pior, porque não é um teste de tolerância, então você se tornava um intolerante à glicose. Só para explicar isso aí, era meia hora de consulta. Então é horroroso o tema. O médico não valorizava e o paciente não entendia. Aí aconteceu um negócio maluco. Mostra o próximo slide para nós, né? Por favor. Olha que loucura isso. O chefe das relações públicas da ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, isso é publicado, viu? Eu li numa revista médica. O Kahn, esse Dr. Kahn foi o presidente da ADA durante muitos e muitos anos. E ele contou essa história. Ele falou, o chefe das relações públicas, que era um jornalista que fazia matéria de jornal para ser divulgada, não sei o quê, falou, gente, vocês têm que tomar uma condição. Eu vou fazer um curso de marketing, entendeu? Esses termos aí estão umas porcarias, ninguém entende isso, ninguém para ler. Vamos fazer um termo de impacto aqui, ó. Vamos chamar atenção, entendeu? Vamos falar pré-diabetes, porque aí, como o povo morre de medo de diabetes, ele vai morrer do medo do filhinho também, entendeu? E aí, o pré-diabetes, isso foi em 2001, em 2003 ele entrou no guideline. Segundo ele, foi uma reunião de cantina, tá publicado, ele escreveu. Não acredito, gente. Uma reunião de cantina comendo carboidratos, provavelmente. Não, né? Provavelmente pão de queijo, sim. E aí, vamos acelerar aqui. Ó. Passa para o slide 7, é um branquinho. Cheguei. Esse. Olha lá, esse aqui vai ficar um pouco coberto, mas não tem problema. Eu só quero que você... Ele está cheio de letrinha, também não importa, tá? Eu vou traduzir aqui, ó. Vocês estão vendo a linha azul? Estão vendo a linha azul que é subindo bem lentamente ao longo dos anos? Essa é a prevalência, é a taxa de diabetes nos Estados Unidos. Então ela vem subindo nas últimas décadas, mas olha o ritmo. Devagar, concorda que é devagar? Olha a linha amarela. A linha amarela é o salto de prevalência do pré-diabetes. Sabe por quê? Porque o exame que define o diagnóstico está cada vez mais baixo. Não é um fenômeno biológico que você observa nas pessoas. Você está mudando as balizas, você muda o gol de lugar. Então, se com 140 a taxa era baixa, traz para 110, que aumenta. Você vai trazendo mais gente para dentro do diagnóstico, entendeu? E aí baixou para 100 e trouxe mais gente ainda. Quando você aumenta, é igual você imaginar, sabe a comparação que eu fiquei pensando para falar para vocês é o seguinte, sabe aqueles treinamentos de polícia que tem que dar tiro? E aí levanta uma plaquinha e ele tem que decidir se é bandido ou se é mocinho para saber se atira? Quando você vai baixando o diagnóstico, você tem menos tempo para pensar, você vai atirar e às vezes você vai errar. O teste vai começar a falar que pessoas que não são realmente pré-diabéticas, porque você esquece toda a característica da pessoa. Tem vários pacientes meus que são magrinhos, são atletas, se cuidam, comem certo e têm glicose de 110. São os mais saudáveis que tem. Mas para a ADA, eles são doentes. E eles têm que tomar glifagem, e eles têm que fazer um monte de coisa. Então, quer dizer, é uma estratégia, não é uma estratégia, é uma consequência estatística. Você mudou o comparador, entendeu? E aumentou brutalmente a quantidade de pré-diabéticos. Não necessariamente foi uma piora da população também. A população piora bem devagar. E o pré-diabetes foi aos saltos porque o teste ficou muito sensível. Ele dispara por qualquer coisa. E às vezes dispara inadequadamente. Ele faz um falso positivo, que chama. É um teste que não é verdade. Entendeu? Vamos lá. Adiante. Então, olha só, outros dados aqui interessantes, esse aqui eu vou ter que ler para vocês, eu tenho aqui na minha tela, letrinhas e tudo mais, mas olha só, o risco do pré-diabetes não é o mesmo do diabetes, não é.
Então, sabe qual é a taxa de progressão de um pré-diabético para diabetes por ano? 2%. E a maioria volta para trás, que nem eu disse para você. Então, Mas quer dizer... aí, sabe o que eu ia te falar? Que eu acho que assim, é um problema muito grande, porque como tudo isso que a gente está falando está baseado na glicose... Poxa, exato, mas esse é o ponto. Esse é exatamente triste, o ponto. Né? É muito triste. Esse é exatamente o ponto. A gente quando fala de diabetes... que está diabética, por exemplo, agora estamos mais sensível, está muito mais gente pré-diabética. Poxa, se eles usassem um tratamento adequado, né? Que é isso que a gente fica aqui no Instagram repetindo sem parar. Se a gente estivesse indo para uma direção certa, até podia ficar mais sensível para avisar a população, começar a tratar o mais precoce possível para que, em vez desses 22%, tivesse muito mais que revertesse o pré-diabetes precoce. Mas fica baseando em glicose sem ir para a direção certa, né? Então, isso é como se você se baseasse numa bússola que é meio viciadona, assim, sabe? Ela às vezes aponta certo, às vezes aponta errado. Ela não é estática. E quem está nessa briga com o diabetes sabe disso. Porque a sua fita, se você fizer 10 dias a mesma fita todo dia, dá o mesmo valor, por acaso? Não é o mesmo valor, não é a mesma coisa. Dá 102, dá 108, dá 106, dá 94. Dependendo do dia que você dá na telha de um laboratório, você vai ser doente ou não. E é muito grave isso, entendeu? Então, mas o fato é que o pré-diabetes por si, é importante falar isso, porque tem gente que se apavora de verdade. A pessoa acha que porque tem uma glicose alterada, ela está prestes a encapotar, entendeu? Pode enterrar. E não é verdade, não é assim, entendeu? Tem muito a ser feito ainda. Agora, vamos começar a arregaçar as manguinhas, entendeu? E mãos à obra, porque não é o doutor que vai fazer isso por você. Com entendeu? certeza. Então, mas é importante saber que é um projeto de doença. E não, aparentemente não é a doença em si, entendeu? Vamos lá. Eu gosto de falar também, só para quem estiver assistindo não ficar desesperado, porque a gente está falando aqui justamente porque tem o que fazer e é muito menos grave do que um diabetes que as suas células pancreáticas já, uma parte delas não está funcionando. Então, o que é importante vocês entenderem que a gente está falando aqui? Se até diabetes tipo 2 pode ser reversível só com dieta e com jejum, vocês conseguem entender que pré-diabetes, então, basta você começar a mudar seus hábitos? Apesar de simples, é lógico, a gente sabe o quanto é difícil mudar um hábito, mas é importante que a gente veja essa grande diferença. Tem o que fazer. Então, uma coisa é a gente ficar falando de uma doença crônica, incurável, progressiva, desesperadora, que traz uma série de riscos, tal, difícil, com uma solução mirabolante. Outra é falar, olha, é uma doença que está afetando o mundo inteiro, cada dia tem mais pessoas sendo diagnosticadas com isso, e tem como resolver na sua casa, com o que você tem na geladeira. Total. Então, isso alivia. Então, agora a gente pode continuar a live para as pessoas que estão desesperadas assistindo não ficarem tão desesperadas assim. Não, eu acho que é muito importante a gente ter exatamente o pé no chão e saber contra o que a gente está brigando, entendeu? Com certeza. Eu sempre fui muito contra, porque eu sei que é uma conduta comum, eu sei que é e assim, até tem lá um fundinho de uma boa intenção, mas do jeito que é feito, meio na pressa, ele sai muito errado, na minha opinião. Que é você pegar o paciente na primeira consulta, e que ele acabou de se tornar diabético, ele está se acostumando com a ideia, está perdido, não sabe quase nada ele está tendo que aprender tudo no sopetão. Aí ele vai numa consulta e fala assim, você vai ficar cego, hein, cara? Olha a hemodiálise, olha, vai cortar o pé, entendeu? Então, a pessoa chega apavorada do clínico, de algum outro lugar, entendeu? Porque ela tem a convicção, ela já escutou isso ser falado na rua, entendeu? Folcloricamente, assim. Ela vai no médico, ele confirma que ele está quase lá, ele sai, entendeu? É quase uma crueldade. Eu até entendo que você tem a boa intenção de falar assim, eu vou dar um cutucão, porque daí ele anda, entendeu? Mas dependendo tem vários jeitos, né? E outra, tem várias pessoas, né? Tem pessoas que escutam isso e até racionalizam e etc e tal.
Tem pessoa que sai chorando no consultório, apavora, entendeu? Eu não gosto de ninguém que fique movido pelo medo. Imagina você viver todo dia acordando apavorado, que você pode morrer amanhã dormindo. Ou pior, ter um troço lá e ficar na cama, dando trabalho, aquelas coisas todas. Então, assim, a gente tem que se preocupar com a parte comportamental, né? Ninguém muda um hábito se focando no lado negativo do medo. Você consegue mudar um hábito focando em coisas incríveis que você pode fazer, começando por reverter o seu pré-diabetes com dieta e jejum. Então, se a pessoa foca no que ela vai ter de bom, fica bem mais fácil começar a mudar do que ficar preocupada com todas aquelas doenças que podem vir por decorrência de uma doença que demora muito tempo entre o pré-diabetes e o diabetes se instalar, né? Exato. Então, olha só, tem uma pergunta aqui muito boa, da Cristiane. Como suspeitar do diabetes sem exames laboratoriais? E essa é uma pergunta muito boa e muito difícil, ótimo. Entendeu? E é o seguinte, o diabetes, nessa fase que a gente está conversando, ele, por si só, ele não dá sintomas muito fáceis de suspeitar, entendeu? Quando ele fica mais alto, beirando lá os 200 ou mais, aí você começa a ter boca seca, você começa a urinar à noite, acorda para ir no banheiro, você bebe mais água, pode perder peso, mas a coisa já avançou muito mais. Nessa faixa de próximo do 100, esse tipo de sintoma não tem, mas você vai ter que olhar a árvore metabólica da pessoa. Não sei se é você, não sei se é parente, se quem é, mas você tem que... Eu gosto muito, eu acho que o melhor que tem, não é o único, mas o melhor que tem é uma fita métrica dessa de costureira. E tem 1000 jeitos de fazer, eu prefiro fazer deitado. Eu deito você faz deitado? Eu faço em pé. Porque eu acho que em pé, se o abdômen é em avental, se a depender da postura, a pessoa aí levanta o braço, dá aquela embutida, ele é um exame que é mais difícil de comparar com a próxima consulta. Tem uma variância entre os exames que eu acho maior. Então, deitado, eu sei que a barriga também dá uma caída para dentro e tal, mas ela é mais comparável na próxima vez que ela voltar, eu acho. Por isso que eu escolhi, e assim, é o meu padrão, né? Então, toda vez que ela for comigo, ela vai dosar ela vai medir do mesmo jeito. O mais importante. E aí vem a parte cruel. Aí vem a parte cruel. Como é que é? Então, o importante, para quem estiver assistindo aí, o importante é ter consistência, medir sempre do mesmo jeito. Não pode, medir deitado, medir em pé, medir outro dia. Até o mesmo horário do dia é importante, né? Mas pode continuar. E aí é o seguinte, ó, você passa a fita na barriga e você vai achar o maior pneu que você conseguir. É o maior ponto que você conseguir, entendeu? Então, geralmente fica próximo do umbigo e não é lá embaixo no quadril, não é nas costelinhas aqui na cintura, igual a costureira faz, na altura do umbigo, no pico da montanha realmente, entendeu? E aí que tá. Qual que é o ideal? Porque cada um fala uma coisa, né? O que eu tenho gostado mais ultimamente é o mais rigoroso. Mas não quer dizer que você precise também chegar lá, porque é bem rigoroso mesmo. É só para ter um norte, de quando você está distante, entendeu? E o negócio é ir um passinho por vez mais perto, e daqui a 30 anos você vê se chega. Estou brincando, mas assim, sem pressa, entendeu? Mas a medida que eu mais gosto é a metade da sua altura, tanto para homens quanto para mulheres. Eu também uso a mais rígida, é a mais rígida, é a mais difícil, entendeu? Mas também não quer dizer que você só vai ficar bom quando chegar lá. Não é verdade. Você melhora muito, muito, muito antes, tá? Com certeza. Então, eu acho que só para dar um exemplo, se você tem 1,80 m, isso dá 90 de circunferência. Se você tem 1,60 m, tá certo isso? Dá 80 de circunferência. Dá 80. Estão perguntando o que significa isso. Significa que você tem uma cintura aumentada, você tem obesidade na região abdominal, que é o local onde está associada a gordura visceral em volta dos órgãos, que é a mais relacionada a diabetes tipo 2. Por isso que se você está com a sua cintura maior que metade da sua altura, você tem um risco aumentado para essas doenças. E eu gosto sempre de usar a história familiar, que entra como um fator muito importante,
muito mais barato do que fazer teste genético é você olhar para trás. Não é sentença de morte, mas a tendência da sua família. Se todo mundo é diabético, você está com a cintura acima da metade da sua altura, a chance é grande. Você precisa fazer exame para enxergar, porque o pior cego é aquele que não quer ver. Não adianta não fazer exame, não querer ver e esperar as coisas ficarem pior. Então, quando a gente olha, diagnostica e sabe para onde está indo, a gente não se sente perdido. Fica mais fácil continuar o tratamento. Não adianta esconder o sol com a peneira, né, Guilherme? Com certeza. Então, a cintura é muito boa. Aliás, eu tenho uma pergunta para vocês aqui. Eu tenho uma pergunta para vocês. O que causa o diabetes? Se você fosse escolher, tem 1000 alterações que acontecem no diabético. Qual é aquela que realmente parece ser muito suspeita de ser a causadora do diabetes? Vocês sabem? Quem sabe aí? Quem que causa? Ou qual é o passo que causa o diabetes tipo 2 em alguém? Quem aí sabe? Vamos ver se o pessoal responde. O pessoal que assiste minhas lives. Pergunta avançada. Pergunta avançada. Tem um monte de curtida. Eu tô vendo os coraçãozinhos voando aqui, ó. Primeira. Obesidade, eu vi aqui, ó. Deixa eu comentar esse negócio da obesidade. Eu estava conversando com a Maíra agora antes da live. Hoje saiu um paper, um estudo novo, mostrando que obesidade feminina, eu falo feminina, mas é injusto, porque homens também tem, né? Aquela obesidade de quadril, ela é protetora para a morte. Olha lá, você pegou, legal. Ela é protetora para a morte e ela é protetora para diabetes. Olha que louco. A pessoa, no começo, enquanto ela está engordando o quadril, ela não tem doença metabólica. Vocês sabiam disso? Esse é o protótipo do gordinho saudável. Ele fica pesado na balança, ele tem que usar roupa larga, mas ele não fica doente. É o acúmulo. Como que é isso, então? Né, opa, o Jardel acertou aqui, ó. O que ele falou? Cadê o Jardel? Cadê? Deixa eu ver exatamente aqui, ó. Banheira cheia com pâncreas gordo. Então, o diabetes ele é causado provavelmente por obesidade ectópica, que a gente chama, fora do lugar. Começa por esteatose hepática. Esteatose, né, para quem não sabe, é o acúmulo de gordura no fígado, que aumenta a resistência, aumenta a demanda por insulina e etc e tal. Só que você engorda todas as suas vísceras. Você engorda o fígado, depois você passa para a esteatose pancreática. E aí a tua função de célula beta quebra, vai quebrando muito mais rápido, né? E aí a hiperglicemia dá uma disparada. E você tem esteatose da língua, você tem esteatose de tudo que está no tronco aqui, do coração, é geral, entendeu? Então, essa gordura visceral é o melhor definidor do diabetes. Isso é comum, as pessoas nem assustam mais. Eu fui lá fazer um ultrassom, que eu tive uma dorzinha, não sei aonde, não sei o quê. Tem só esteatose, tranquilo, só esteatose. Só gordura no fígado, só. Eu falo, pessoal, gordura no fígado você tem que dar muito valor, sabe por quê? Porque a resistência insulínica, ela se manifesta de cada jeito em cada órgão. No pâncreas, a resistência insulínica se manifesta pelo diabetes. No fígado, ela se manifesta por esteatose hepática. Então, se você tem esteatose hepática, só o ultrassom, eu já sei que você tem resistência insulínica. Isso é ruim? É ruim, mas o que é bom? A gente consegue resolver isso, a gente consegue reverter esse quadro com dieta e com jejum. A combinação dos dois é a maneira mais poderosa de queimar exatamente essa gordura. Por quê? Porque quando você começa a diminuir a quantidade de carboidrato e aumenta o espaço entre as refeições, você começa a queimar primeiro essa gordura ruim. Porque o nosso corpo não é burro. A gente trata o nosso corpo há uns 50 anos como estúpido. Mas apesar da gente tratar o nosso corpo como estúpido, ele continua sendo inteligente. Então, quando você deixa o seu corpo resolver o problema, ele vai queimar a sua gordura exatamente dos órgãos que você mais precisa primeiro. E é por isso que a gente vê uma resposta tão incrível dos pacientes que estão pré-diabéticos e com esteatose hepática severa, virar moderada e depois leve, depois desaparece. A gente vê isso todo dia, né, Guilherme? Por isso que é legal ser médico quando a gente sabe para onde ir. Então, todo dia e rápido, hein? Às vezes até impressiona o ultrassonografista. Fala, nossa, aconteceu com você? O que você fez?
É isso aí. Vamos lá, vamos lá. Então, eu vou continuar Tem outro. slide lá. Aí começa. Como é que é? É o número 9 agora. Aí começa as teorias da conspiração, né? Por outro lado, você começa a criar uma legião de pessoas que têm um diagnóstico de uma doença, que era uma pré-doença, agora já está virando quase tão importante quanto a doença de verdade, e a gente fica tentado coçando a mão para achar um remedinho para dar para elas, né? Então, vou contar um fato interessante aqui para vocês. Vocês sabiam que a metformina... Quem aqui conhece a metformina? Quem aqui toma metformina para pré-diabetes? Quem aqui toma metformina para pré-diabetes? Vocês sabiam que metformina não está na bula dela ou ser usada em pré-diabetes? Metformina em pré-diabetes é off-label. É uma indicação pessoal do médico. Ela não é baseada em estudos. Vocês sabiam disso? Então, assim como a metformina, tem outras 10 drogas que estão aí com uma pressão enorme para começarem a serem usadas, entendeu? Apesar de não serem formalmente liberadas. E aí que tá, isso só reforça que diabetes é uma coisa, pré-diabetes é outra. Não é filhotinho igual, entendeu? Por que é off-label? Por que não foi liberada? Porque não houve estudos que mostraram benefício. Vamos ver o próximo slide, Maíra, por favor. Vou botar a lenha na fogueira agora. Eu tenho estudado bastante sobre metformina, com outra visão. Então, eu vou cutucar agora. Acho que é uma droga que, porque é muito barata, também não tem tido muito interesse. Eles só têm interesse quando eles podem associar com uma droga nova. Então, eu acho que esse é um detalhe a ser levado em consideração. E os mecanismos da metformina, especialmente do AMPK, porque eu estudo muito jejum, é uma droga muito interessante para simular o jejum, que tem esse papel na resistência insulínica muito interessante para pacientes com esteatose hepática. Acho que é uma droga que, assim, eu não paro de me interessar em poder ajudar o paciente, porque é lógico que se eles optassem por fazer a dieta perfeita com jejum perfeito, não precisa de metformina, a gente resolve. Agora, muitos pacientes não conseguem aquele começo. E aí, usar a metformina para pré-diabetes, eu acho que faz sentido em alguns pacientes. E eu acho que a metformina é realmente uma droga promissora. A gente está vendo o uso off-label dela para uma série de doenças relacionadas à hiperinsulinemia por causa desses mecanismos. Então, assim, apesar de eu entender totalmente essa teoria da conspiração, eu acho que essa teoria da conspiração farmacêutica do pré-diabetes está totalmente errada, principalmente porque eles focam na glicemia. Eles só querem corrigir a glicemia e não estão nem aí. Mas o mecanismo da metformina vai muito além disso. Por isso que eu acho que faz sentido em quem tem esteatose hepática severa associada a pré-diabetes, etc., usar a metformina nesse sentido. Eu acho interessante. Veja bem, só para explicar, porque a gente está falando para um público eminentemente leigo, né? Sim. O fato de eu falar que não existe indicação formal para usar a metformina em pré-diabetes não significa de forma alguma que é errado. Então, mas é por isso que eu estou falando, porque eu já conheço. Entendeu? Que as pessoas vão desesperar agora. Ai, meu Deus. Não, exatamente. No fundo, foi uma provocação, sim. Eu quis trazer, sim, porque ninguém sabe disso, entendeu? A maioria dos médicos, inclusive, não lembra desse dado. Mas não quer dizer que é errado. Então, se nesse conjunto, agora, o que eu acho que tem que ser conversado sempre, né? O médico explica para o paciente julga se topa. Se ele acha interessante, se o custo, e o custo nem sempre é financeiro, né? O custo de, às vezes, ter um pouquinho de diarreia, o custo de tomar um comprimido grande todo dia, etc. Se o custo compensa esse benefício, entendeu? Com certeza. Mas não de jeito nenhum eu estou falando que é errado, que não devia, nada disso. É uma medicação que, inclusive, melhora muita gente, né? Eu até recebo pacientes falando assim, ai, doutora, tá vendo? Olha como o meu médico era ruim. Ele me deu metformina. Aí eu falo, olha, seu médico não era ruim, ele entendeu o que você tinha, ele só não recomendou todo o resto mais importante. Mas ele não está errado de ter te prescrito, porque é uma droga que, assim, se a gente for pesar os efeitos colaterais de várias outras que a gente usa, mesmo injetáveis, quantos efeitos colaterais a gente tem? A metformina é pouco efeito colateral, a gente já tem muitos anos de uso.
A gente tem vários estudos muito interessantes associativos, claro, mas o que eu mais lembro é aquele da Inglaterra, que eles viram que os diabéticos que usam metformina, isso é de diabético que eu tô falando, mas é só para mostrar o sentido amplo do benefício da metformina, para diminuir a incidência de câncer. Então, assim, os mecanismos são interessantíssimos da metformina e cada dia eu gosto mais dessa droga. E, lógico, a gente sempre vai dar ênfase no que é mais importante, que é estilo de vida, mas medicação serve para ajudar a gente, é uma ferramenta, né? Tem indicação e aí você precisa falar com o seu médico. Essa é a frase que eu mais gosto. Medicações são ferramentas, entendeu? É igual você falar assim, mas eu sou contra o uso do martelo. Não, tem situações que você vai precisar do martelo, entendeu? Então, é a mesma coisa com metformina, a mesma coisa com um monte de coisas. O que a atitude errada que a gente já comentou aqui é da pessoa que fala assim, já que eu tomo a metformina, exato, eu não vou investir tanto no cuidado alimentar, não vou fazer todo o resto, etc. Tal, entendeu? Glifagem, né, para quem está perguntando. Então, essa atitude, essa falsa segurança que o remédio às vezes te traz, ela é falsa, e é importante frisar isso aí. Certo, vou passar para o próximo. Vamos lá. Ficou massa esse negócio dos slides, né? Nossa, muito. Adorei. Dr. Guilherme sabe tudo sobre Instagram e informática, tá me ensinando. Então, isso aqui é uma revisão daquelas da Cochrane. A Cochrane os médicos conhecem, né? Vocês aqui talvez não tenham ouvido falar, a Cochrane é uma grande instituição, na verdade, que se dedica, como se fosse uma biblioteca gigante, né? Eles se dedicam a fazer revisões de toda a literatura de um certo assunto. Houve um tempo que eles tinham um prestígio gigantesco, que foi meio manchado ultimamente, rolou umas confusões lá, mas quando eles fizeram essa revisão do uso da metformina para pré-diabetes, a conclusão deles, que era super bem respeitada, as revisões são muito metódicas, muito completas, muito cuidadosas, etc. Eles falaram assim, olha, os médicos devem ser cuidadosos quando vão tratar o pré-diabetes, porque ainda não está certo, não temos certeza se ele vai, se o glifagem, a metformina, mundialmente, saúde pública, para todo mundo, que não é o que a gente está falando aqui, tá? Para todo mundo, a gente não sabe se a metformina vai conseguir fazer mais bem do que mal, entendeu? Numa escala global. Enfim, é uma conclusão e que frisa exatamente isso. Em casos selecionados, essa relação pode ficar mais interessante. No geral, sem fazer o resto, entendeu? Você toma, dá uma maquiada na glicemia e ganha muito pouco em troca, entendeu? Continua prescrevendo tapioca, arroz e Coca-Cola para os pacientes. Não tem como resolver um pré-diabetes. Desculpa, eu te interrompi. Não, imagina, era só um comentário. A gente precisa focar no que é prioridade. E aí, realmente, contar com uma pílula para dar conta de todos os seus péssimos hábitos, comendo tapioca, refrigerante, açúcar no café e pão. Não, e pastel, né? É bem pior do que isso. Qual a força de um glifagem? Nenhuma. Não serve para as coisas, né? Então a gente precisa dar peso para o que tem peso. E tem um dado que é interessante, que é o seguinte: isso ficou claro com várias medicações, né? A gente tem aprendido muito ao longo dos anos, coisas que a gente não sabia direito, inclusive. Por exemplo, a gente quando quer, imagina assim, eu sou um médico que trata diabetes, Maíra também lida muito com isso, tem muita experiência e tudo mais. Quando você vai lá e chega um paciente novo na sua frente e ele está francamente diabético, ele está, sabe, 300 de glicose, exames terríveis, etc. Qual é o seu principal objetivo com esse cara? O seu receio é que a glicose dele vai subindo, subindo, subindo até que ele morre? Não. Never. O diabético não morre de diabetes propriamente dito. Ele não morre de glicose. O paciente infarta e morre subitamente. O paciente tem um derrame, um AVC e morre subitamente. E sem falar que às vezes ele vai complicando aos poucos também, né? Mas o que mais mata é infarto e derrame súbito.
Então, quando você trata um diabético, o que você quer realmente é que ele não infarte. Esse é o primeiro objetivo. Baixar a glicose é importante, mas não é o principal. Você não quer que ele infarte, entendeu? Se você conseguir baixar os triglicéridos, você conseguir melhorar outros marcadores, ótimo. Mas esse é só o caminho para você tentar abordar o risco cardiovascular dele. Porque o que mata o diabético é o coração e o cardiovascular que chama, né? E tem medicações, por isso que eu estou chegando nesse ponto, tem medicações que são excelentes em baixar a glicose e elas não trazem benefício cardiovascular. E existe o contrário. Tem medicações que são porcaria para baixar a glicose. A baixa glicose é uma tranqueirinha, quase nada, assim, entendeu? Mas agora está aparecendo um monte de estudos, entendeu? Mostrando que eles protegem de verdade coração, rim e outras coisas. Desproporcional, muito mais do que era esperado se fosse olhar simplesmente para a queda na glicada. É muito mais complexo do que a gente imagina, entendeu? E vai muito além da glicose. Quem me segue aí nos cafezinhos da manhã já escuta isso aí, já virou mantra já, né? Diabetes vai muito além da glicose, muito além da glicose, entendeu? Então, para fechar aqui, ó, tem uma frase super legal, que é um contra-argumento essa história, entendeu? O inibidor de SGLT2. Fala aí, Ricardo, tudo bem, cara? O Ricardo tá com a resposta na ponta da agulha ali, ó. Então, tem essa frase que eu achei super interessante, que eu resolvi trazer para cá, que é o seguinte, é improvável, você não... Esse cara aqui da Clínica Maio, que é uma clínica médica, um hospital importante nos Estados Unidos, ele fala assim, eu não acho que a gente vai prevenir diabetes tornando todo paciente saudável um paciente. Olha a diferença. Você, quando dá o diagnóstico cada vez mais precoce e foca em remédios para resolver o problema, você pega pessoas que poderiam ser chamadas de saudáveis e normais e pedir para ela se empenhar mais em manter a sua saúde e, na verdade, você dá enfoque para que ela cure uma doença. E é completamente oposto à abordagem. Curar uma doença nem sempre tem a ver com preservar a sua saúde. Não é verdade? Parece a mesma coisa, mas se você parar a pensar um pouquinho, é bem diferente. As abordagens são muito diferentes. O que, assim, me deixa um pouco, assim, nauseada até, que quanto tempo a comunidade médica fica perdendo falando de glicose e glicada e ignora completamente a insulina. Eu não me conformo com isso, assim, eu realmente acho que é por isso que a gente está aqui, né? Porque quanto mais informação a gente precisa focar aonde está o problema. A gente com hiperinsulinemia, com uma insulina em jejum alterada, a gente consegue antecipar 5 anos do seu problema, do seu pré-diabetes, 10 anos do diabetes. Tem um monte de estudo antigo já, publicado em 2000, mostrando que com trabalhadores japoneses você conseguia, com os exames admissionais dele, periódicos, eles conseguiam antecipar e eles fizeram um retrospectivo. Quem virou diabético, eles olharam os exames e eles viram que com a insulina alterada, dá para você ver 10 anos antes que a pessoa vai estar diabética. A gente tem isso, assim, estudos publicados antigos já e continuam ignorando a insulina. Tem convênio que ainda não aceita você pedir insulina em jejum, que é um exame essencial para a saúde. E todo mundo fica focando em glicada, glicemia. A hora que sua glicemia alterar, você já está com a insulina lá no alto, você não cuidou do problema. Então, a gente precisa focar para o problema certo. Se você enxergar que o seu problema é excesso de insulina, e aí você pode estar hiperinsulinêmico, você pode estar resistente à insulina pré-diabético, você pode estar resistente à insulina diabético. É tudo um contínuo do mesmo problema. Se você abordar precoce com dieta e jejum, e dieta não é dieta que a gente aprendeu a low fat, é um monte de fibra com pãozinho integral e aveia, pelo amor de Deus, tapioca. Não, a dieta é comer proteína, legume e parar de comer besteira, parar de comer açúcar e aumentar o período das refeições que você faz, aumentar o seu jejum. Esse tipo de informação transforma
a vida das pessoas com antecedência. Então, uma coisa é você falar, tá dando diagnóstico de pré-diabetes para quem não é, tal. Outra coisa é você falar, meu filho, olha para sua insulina, tá alta, você tem que fazer. Só que você precisa fazer, porque ninguém vai fazer por você e não tem medicação que abaixe a insulina. Você precisa mesmo mudar seus hábitos. Então, são dois enfoques diferentes. A medicina convencional, que fica lá focando em glicose e glicada, ignora completamente o problema. Então, a gente precisa começar a mostrar para as pessoas que se elas têm uma cintura aumentada que passa da metade da altura, olha, o seu foco é dieta e jejum. Depois você resolve... Exato. Depois você usa com o seu médico a medicação que puder para te ajudar a passar por isso mais rápido. Agora, o enfoque tem que ser na mudança de hábito. E é por isso que a gente está aqui, né, Guilherme? Falar sobre os hábitos alimentares é muito mais eficaz. Perder 1 hora falando sobre isso numa live é muito mais gratificante para a gente como médico do que perder 15 minutos prescrevendo uma medicação para alguém. Porque entender o que você tem e o que você precisa fazer para reverter, e é reversível, transforma a vida das pessoas, né? O Guilherme está fazendo um curso e ele vai falar sobre o curso dele agora. Na verdade, assim, eu comecei nessa história aqui de uma forma quase assim, na empolgação, né? Há 2 anos já, você acredita, Maíra? 2 anos vai fazer já em dezembro. Eu já vi suas aulas, mas eu não sabia que fazia tanto tempo. Até eu tô surpreso que faz tanto tempo já. E de uma forma louca lá, a gente fazia live no fogão, sabe? Pegava a câmera no exaustor da cozinha, fazia do jeito que dava lá e tal. E aí eu fui chegando à conclusão que assim, nem todo mundo acompanha todas as lives, nem todo mundo... Não tem uma sequência. A live é muito boa para quem está assistindo, mas a pessoa não consegue ver inteira, a pessoa... E é legal você ter essa coisa da organização, entendeu? Dos capítulos, das partes, de fazer sentido, de você poder voltar e assistir. Eu resolvi fazer um curso virtual sobre isso. E bati agora 100 alunos, estou super orgulhoso. Parabéns! E o legal, e o mais legal, né? Não basta fazer o curso. O mais legal é que as pessoas estão tendo excelentes resultados, entendeu? Eu tinha muito receio de como é que seria essa coisa de você vir para a internet e sair do consultório, entendeu? Se a coisa ia funcionar igual. E eu estou percebendo que é melhor. A gente tem um contato mais íntimo com as pessoas no celular aqui todo dia, entendeu? Do que 1 hora por semestre no consultório, entendeu? Com certeza. Então é extremamente gratificante, é muito legal enfim, não sei onde vai dar esse negócio aí, mas eu estou gostando, viu? Muito legal. E como que as pessoas fazem para te achar e para se inscrever no curso? Olha, na verdade a gente está no fim das inscrições, já vão se encerrar amanhã. Eu acho que se alguém que tiver interesse, eu posso mostrar para vocês, o melhor é me chamar inbox, entendeu? É o jeito mais fácil, porque todo o processo já rolou e tal. Eu tenho umas aulas lá para te mostrar e a gente vai conversando. Acho mais fácil assim. Então, quem tiver interesse, me procura. Interessados, lotem o inbox do Dr. Guilherme. Ele tem uma linguagem acessível, uma pessoa... Não, é para leigos o curso, tá? O curso tem informação avançada, a gente vai... Olha, tem reuniões semanais, né? Eu faço videoconferências com o pessoal semanais. Então, eu fico às vezes surpreso, falo, cara, a gente está indo realmente a fundo na história e eu estou vendo que eles estão entendendo, estão discutindo, participando, mas a coisa é feita para o entendimento mais básico possível. Até serviria para alguns profissionais de saúde, mas o principal realmente o enfoque para o leigo realmente entender o básico e principalmente, é o que eu sempre falo, a gente tem uma ferramenta na mão aqui, ó. Esse negócio é um poder que a gente usa muito mal. Toda a informação, todo o conhecimento do ser humano, da história humana, está aqui dentro, a 2 botões de distância, entendeu? E a gente fica vendo gatinho, a gente fica brincando de joguinho, não sei o quê. Então, a gente precisa usar essa informação para construir, para progredir, entendeu? Para nos aperfeiçoarmos. E eu estou passando por esse processo, eu estou aprendendo loucamente sobre tudo isso aqui, está sendo extremamente gratificante para mim. E eu estou tentando aí contaminar as pessoas com essa empolgação e, por enquanto, acho que, em geral, está dando certo.
Com certeza. Seus pacientes te amam, são super fiéis. O pessoal do seu grupo vive falando de você aqui para mim. E também tenho que recomendar o Dr. Guilherme, porque a gente precisa de mais médicos que enxerguem o problema aonde a gente precisa mexer para ter os melhores resultados. Então, graças a Deus, a gente está com uma equipe médica aí que não para de crescer, né, Guilherme? Nosso grupo não para tá excelente. de crescer. O legal é isso, né? Eu conheci pessoas maravilhosas, você inclusive, né, Maíra, recentemente, ano passado, eu acho, né? E eu não conhecia o Dr. Souto, não conhecia o Bomeni, eu não conhecia o Zé Neto, não conhecia ninguém, né? Eu entrei nessa história por um caminho que é um pouquinho diferente, né? Eu entrei pelo Twitter, meio sozinho, assim. Eu fui achar o pessoal, anos depois eu fui achar o pessoal, entendeu? Então, muito gratificante, muito, é incrível tudo que está acontecendo e o quanto que é legal para a gente, é empolgante trabalhar, entendeu? Nunca foi tão hoje eu gostoso atendi 2 pacientes que falaram, doutora, com o seu Instagram eu consegui perder 18, a outra paciente perdeu 15 quilos, está super feliz, não é mais hipertensa, o outro paciente já reduziu medicação. Então, e aí eles falam, obrigada pelo trabalho, porque foi só com o material do Instagram. Então, olha, para a gente que é médico, não tem nada melhor. Quando a gente se formou, quando a gente resolveu dar plantão, perder Natal e Ano Novo, a gente não fez porque queria ganhar dinheiro, a gente fez porque queria mesmo resolver o problema. E, de repente, a gente começa a conseguir resolver o problema das pessoas. Então, é um privilégio mesmo. Obrigada pela audiência a todos, porque para a gente é muito feliz saber que o que a gente está falando está sendo bem usado, né, Guilherme? Então, você imagina, Maíra, imagina você quando saiu da faculdade, se você ia imaginar que hoje, alguns anos depois, você estaria retirando insulina de diabético. Pois é, não tem nada. Esse é o meu dia a dia. Meu dia a dia hoje, eu me orgulho, eu tenho um vaso no meu consultório de vidro que fica lá meio vazio, e eu tiro o remédio e jogo para dentro do vaso, entendeu? Eu falo assim, me dá o seu comida, eu quero ficar de troféu para mim aqui, ó. Ai, de remédio que a gente tira das pessoas, entendeu? Que demais. E é meu troféu, realmente. Meu troféu lá. Eu vivo para usar nada contra os remédios. Eu uso somente os necessários, entendeu? E acaba sendo geralmente muito poucos. Então é fantástico. É uma abordagem inédita e a gente vai descobrindo pelo caminho, porque isso não está em livro ainda, por incrível que pareça, né? Então a empolgação do paciente ela tá na gente também. Isso é muito legal. Antidepressivo para médicos, né? Começar a mudar a vida das pessoas. O pessoal imagina que seja uma delícia também, né? Então... Com certeza. Então, muito obrigada. Pessoal, obrigada pela audiência. A live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Fiquem tranquilos. Toda a sabedoria do Dr. Guilherme já ficou aprisionada aqui por esse celular. Fiquem tranquilos que está lá. Obrigada, maravilha. Guilherme. Boa noite. Obrigado a você, gente. Foi excelente. Adorei. Obrigadão, Maíra. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.